Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre os votos dos três primeiros ministros do Supremo Tribunal Federal que estão julgando a ação penal 2668, que tem como réus o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e mais 7 amigos ou correligionários, como queiram, ou companheiros, como diria o Lula. Então, essa turma está sendo julgada por 5 crimes, basicamente, que é abolição violenta do Estado Democrático de Direito, atentado contra a democracia, subentende-se, né? E também dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio público tombado, formação de quadrilha e, enfim, tentativa de golpe. Basicamente são esses os crimes que essa rapaziada está respondendo, são réus. E para espanto geral da nação, depois de todas as provas e de todas as provas criadas pelos próprios partícipes, membros desse grupo de 8 pessoas, provas contundentes, materiais irrefutáveis, como a minuta do golpe, o plano e as conversas entre eles para sequestrar e assassinar o atual presidente, o atual vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, as conversas inequívocas, a denúncia do tenente-coronel Mário Cid, a denúncia, a delação premiada dele, recheada de provas, enfim. Os argumentos, as provas são, como eu já disse, irrefutáveis, elas são inquestionáveis. E as próprias provas que o ex-presidente, lá desde 2021, com toda a expertise, toda a esperteza dele, só que não, ele criava provas contra ele mesmo, com discursos contra as instituições brasileiras. Vejam bem, um presidente da República sabotando a própria República. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Por mais estúpido que seja um dirigente, um chefe de Estado, ele jamais ia atirar no próprio pé. Mas é isso que o Bolsonaro estava fazendo lá atrás, quando ele convocou a reunião de embaixadores para falar mal do próprio país, para desacreditar a urna eletrônica e desacreditou a vacina, todos sabemos. Aliás, eu mesmo já fiz as contas aqui, e nada menos que 450 mil mortes de brasileiros e brasileiras por conta da doença Covid-19 causada pelo vírus coronavírus, lá na epidemia que durou de 2020 a 2022, que matou 7 milhões e 500 mil pessoas no mundo. Só que 10% desses mortos morreram aqui no Brasil, sendo que o Brasil só tem 2,37% da população mundial. Então, o atraso na compra das vacinas, os escândalos de colocar $1 a mais quando resolveu comprar a vacina, e uma série de outros, as fake news divulgadas pelo gabinete do ódio, liderada pela própria família do ex-presidente, com o apoio dele, nos porões dos palácios, lá em Brasília. Eles desacreditavam a doença, a vacina, e faziam discursos contra os lockouts, ou seja, aqueles períodos que existia um grande índice de contaminação. Então recomendava-se que as pessoas ficassem em casa, que trabalhassem home office. Então tudo isso e a atitude dele de desrespeito, de escárnio com as pessoas doentes, com as vítimas, dizendo que não era coveiro, que não tinha nada a ver com a quantidade enorme de pessoas que morriam diariamente, enfim, todo esse escárnio aí
já constitui crime, pelo menos do meu ponto de vista. Mas tem gente que diz que ele é santo. Vejam bem. E, obviamente, quem idolatra um sujeito com esse perfil, com esse tipo de atitude, com um perfil de psicopata ou de narcisista, ou sei lá do que, de desvairado, também não consigo entender como é que alguém pode idolatrar uma criatura dessas, e muito menos inocentar. Mas hoje, 10 de setembro de 2025, para nossa surpresa, o ministro Luiz Fux inocentou o ex-presidente de todos os crimes, como se ele não fosse o principal beneficiário se o golpe tivesse dado certo. Ele ia se perpetuar no poder, ou ia conseguir aí fazer igual Putin, que já está há mais de 16 anos lá no poder na Rússia, como presidente da Rússia, e tocando o terror contra o próprio povo russo, contra o país vizinho, a Ucrânia, e contra quem quer que se oponha aos seus desvarios. É mais ou menos isso que o Bolsonaro faria aqui, muito provavelmente. Seria como Deus dar asas às cobras, se ele permanecesse no poder. Lógico que o atual ocupante da cadeira da presidência não é santo. Aliás, ele se auto-intitula santo, ele já disse em discurso, em entrevista, que não há no mundo alma mais honesta que a minha, abre aspas, fecha aspas, só que não, né? Todos nós conhecemos a capivara dele e sabemos o que ele fez nos verões passados. Tanto é que ficou preso 500 e tantos dias aí, 1 ano e meio aproximadamente, por conta da santidade dele, lá na história do Triplex do Guarujá, na história do sítio de Atibaia e assim por diante. Assuntos esses exaustivamente explorados pela imprensa e por mim aqui no meu canal, entendeu? Então, mas o Luiz Fux, não sei se ele é bolsonarista ou se ele é amigo unha e carne, ou se é papel de bala, não sei como é que chama isso, essa gíria nova aí, que não colou muito, papel de bala do Bolsonaro, não ficou claro qual que é a dele. Até porque, num vídeo específico sobre esse assunto, eu já deixei claro que, no meu entendimento, lei não é exatamente uma ciência exata, mas as regras são claras. Para o bom entendedor, meia palavra basta, como diz o ditado. E se o cara fez apologia contra as instituições brasileiras, se ele fez apologia contra a vacina, apologia contra a doença, induziu milhões de pessoas, e nem é isso, nem é a questão da vacina, da pandemia que está sendo julgado, mas isso faz parte do contexto e do perfil, do caráter do indivíduo. É um indivíduo nitidamente sem escrúpulos, escancaradamente sem escrúpulos, assumidamente sem escrúpulos. Porque um indivíduo que ocupa o cargo da presidência, ou que ocupou em algum momento, ele tem que ter respeito pela população. Ele subia em palanque lá na região norte para defender garimpeiros ilegais. Ele fazia isso publicamente, ele não fazia escondido. Então, nem é isso que está sendo julgado também, mas é aquela relação de 5 crimes que eu disse, que eu elenquei lá no início. Mas eu vou fazer uma pausa aqui para pedir que você, se está gostando do vídeo, por favor dê um like, dê um joinha, inscreva-se por favor no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real, e se achar interessante, compartilha com amigos, colegas de trabalho, familiares e assim por diante, tá bom? Então, voltando ao voto do Luiz Fux, embora ele tenha condenado o próprio delator, o tenente-coronel Mário Cid, e um outro partícipe desse esquema, que tinha como único intuito, vejam bem, que tinha como único intuito tudo isso, manter o ex-presidente Bolsonaro no poder, na presidência, e obviamente todos os seus comparsas e asseclas e amigos próximos,
não aceitando, ele deixou isso bem claro em discursos, várias e repetidas vezes, que não aceitava o resultado das eleições, não aceitava a decisão judicial e assim por diante. Tudo, tudo isso é desobediência civil. Nenhum cidadão ou cidadã está acima da lei, nem que tenha sido presidente do Brasil, nem que seja o Papa em viagem ao Brasil, ou o próprio Donald Trump em viagem ao Brasil. Se o Trump vir aqui aprontar aqui dentro, afrontar as leis brasileiras, ele vai preso aqui mesmo. Depois ele vai ser deportado para os Estados Unidos. Mas respeito às leis de qualquer país é fundamental. Como se não bastasse, o Bolsonaro, ele tem um histórico já de insubordinação, digamos assim, às leis, às regras legais, às quais todos nós estamos sujeitos. Por exemplo, ele enquanto deputado, ele tinha 5 funcionários fantasmas no gabinete dele, comendo dinheiro público. O filho dele, o senadorzinho lá, ele está respondendo processo por rachadinha. Ele empregava assessores no seu gabinete e tomava parte do salário dos caras de volta para fazer campanha, ou para enriquecer, enfim, para comprar mansão, que ele comprou, uma mansão de 6 milhões, não sei aonde, não sei se foi ele ou o irmão dele, enfim, é uma quadrilha mesmo. Não, desculpa, é uma família. Então esse povo, com todo esse perfil, com todas essas evidências, com todas essas provas, teoricamente jamais poderia levar um ministro experiente, supostamente convicto do que é certo, do que é errado, a inocentá-lo, dizendo que ele não sabia, veja, que ele não sabia do que aconteceu lá no dia 8 de janeiro, aquela quebradeira lá em Brasília, contra o próprio prédio do governo, o Palácio do Planalto, o prédio do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Ele não sabia, ora, estavam fazendo aquilo tudo em nome dele, como é que ele não sabia? O cerceamento, a ordem que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal lá no Nordeste, fizesse blitz para tentar impedir que os eleitores do atual presidente fossem votar. Será que ele não sabia disso, sendo que ele fazia reuniões intermináveis, recheadas de palavrões e desrespeito às leis e às pessoas e às instituições? A reunião do dia, se não me engano, 22 de abril de 2021 ou 2022, que ele fez com quase todo o seu ministério, quando o ex-ministro do Meio Ambiente disse que enquanto estava acontecendo a pandemia, que era para a boiada passar, que eles queriam estimular as queimadas e os desmatamentos, enfim. Agora o Luiz Fux realmente ele criou um precedente terrível. Esperamos que esse precedente não seja tão terrível quanto o fato de terem desacreditado quase que totalmente a Operação Lava Jato e mais 60 ou 70 operações paralelas e decorrentes da Lava Jato. Lógico que aquilo foi uma palhaçada, não as operações em si, mas o desacreditar a operação, o desacreditar as provas, o ex-ministro, quer dizer, o atual ministro Luiz Edson Fachin, que anulou as condenações e as provas contra o Lula, mas deixou bem claro que o Lula não era inocente, que ele não estava inocentando o Lula. Ele fez isso teoricamente baseado no fato de que ele achava naquele momento, foi lógico, uma desculpa esfarrapada que ele encontrou, que o Lula não poderia ter sido julgado em Curitiba. Agora, muito provavelmente com base nessa atitude estranhíssima do Luiz Fux, a defesa do Bolsonaro também vai encontrar, quer dizer, já está municiada, não vai encontrar, já encontrou, está municiada de argumentos
pelo próprio Supremo Tribunal Federal, através do ministro Luiz Fux, para fazer o mesmo que o Luiz Edson Fachin fez a favor do Lula, lá no passado, em 2015, se não me falha a memória. Ou um pouco mais para cá, também não importa a data. Mas o fato é que o Lula acabou voltando à presidência. Só já imagina se o Bolsonaro volta à presidência? Olha só o perigo que nós estamos correndo. Os dois não são santos. Aliás, os caras ser santos, eles têm que morrer e nascer de novo. São terríveis os meninos. São malvadinhos. Então, esses menininhos malvadinhos têm que responder pelos seus crimes. Eles não podem insultar a nossa inteligência, fazer o que fizeram e sair impune. Ainda agraciados e bajulados e ovacionados como santos. Não podem, em hipótese alguma, não podemos, em hipótese alguma, aceitar isso. Num primeiro momento, nós sabemos que essa rapaziada toda vai ser condenada, cada um, evidentemente, na proporção do grau de participação que teve em cada um desses crimes que eu acabei de elencar. Mas, definitivamente, que eles não cometam nenhum erro, que a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, não cometa nenhum erro, como já disse em outros vídeos sobre isso, para não criar precedente, não dar argumento para a defesa desses advogados, para inocentar daqui a pouco o Bolsonaro e todos os seus asseclas. Aliás, os advogados do Bolsonaro já comemoraram. Eles disseram o seguinte, abre aspas, que o Fux lavou a nossa alma, fecha aspas. Então os caras já estão se achando, vejam só. O cara nem foi condenado ainda e os advogados de defesa já estão comemorando a vitória. Isso é muito triste para o Brasil, é muito triste para a humanidade, é muito revoltante, é vergonhoso, é muito triste para a democracia, para a instituição democrática, é muito triste para a humanidade. Nós precisamos e merecemos mais respeito das autoridades constituídas. Não podemos ser insultados o tempo todo, principalmente por ministros do Supremo Tribunal Federal, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like de novo, estou pedindo. Um grande abraço e gratidão. Até.